Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 21. Razão e percepção. Introdução. A projeção faz a percepção. O mundo que você vê é exatamente aquilo que você deu ao mundo, e nada mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, também não é menos, e, portanto, é importante para você. Por que ele está trazendo que esse mundo que a gente vê é importante para nós? Porque ele é um mundo que a gente mesmo criou a partir daquilo que a gente valoriza e que está dentro de cada um de nós, mesmo que esse valor dado esteja atuando de forma inconsciente. Em outras palavras, tudo o que eu estou vendo fora é a projeção daquilo que eu penso e sinto. Esse mundo é a testemunha do seu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Olha só, gente, que profundo. Então, o mundo que a gente vê é o resultado, é a testemunha do nosso estado mental. Ou seja, a gente vai projetar fora aquilo que é uma condição da nossa mente. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a sua mente sobre o mundo, pois a percepção é um resultado e não uma causa. Ou seja, o mundo percebido é um resultado, é um efeito de uma causa que está na nossa mente. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo o que é contemplado com visão é curado e santo. Nada do que é percebido sem visão significa coisa alguma. E onde não há significado, há caos. Qualquer tipo de condenação é o seu julgamento sobre você mesmo e é isso que você irá projetar sobre o mundo. Se você vê o mundo condenado, tudo o que vê é o que você mesmo fez para ferir o Filho de Deus. Ou seja, tudo que a gente vê fora vai ser o resultado daquilo que a gente mesmo criou, que a gente mesmo fez para ferir a nossa essência, o nosso ser mais elevado. Porque lembrem-se, cada um de nós é esse Filho de Deus. Se você contempla o desastre e a catástrofe, tentou crucificar o Filho de Deus. Se você vê santidade e esperança, você se uniu à vontade de Deus para libertá-lo. No caso aqui, para libertar o Filho de Deus. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. E verá o mundo te trazer as testemunhas para a escolha que você fez e aprenderá a partir daí a reconhecer qual delas escolheu. O mundo que você vê apenas te mostra quanta alegria se permitiu ver em si mesmo e aceitar como sua. E se esse é o seu significado, então o poder de lhe dar alegria não pode deixar de estar dentro de você. Olha que lindo que está trazendo. Então o poder da gente se sentir alegre, feliz, realizado, está dentro de cada um de nós. Então não adianta buscar fatores externos que vão trazer alegria, que vão trazer sucesso, realização, porque isso vai depender daquilo que cada um se permite aceitar como merecedor daquilo. Então, se eu não aceito que eu sou merecedora da felicidade, da alegria, da paz, obviamente eu não vou ter isso, porque eu estou me vendo como um ser não merecedor. Isso é muito na direção da autorresponsabilidade. E o contrário também é verdadeiro, Se a gente só vê tristeza, só vê coisas ruins na nossa vida, é porque a gente está achando que a gente merece exatamente aquilo. Então, a cura para todos os males está na mudança das nossas crenças, na reconfiguração mental de cada um, para ter a vida que está mais alinhada com aquilo que a gente realmente quer. Essa leitura da introdução tem apenas 2 parágrafos, que são esses que eu acabei de ler. E para complementar, eu quero trazer aqui um entendimento sobre o poder do subconsciente, que é um livro do Dr. Joseph Murphy, escrito mais ou menos na década de 60. O livro tem o objetivo de ensinar que o nosso modo de pensar forma as imagens mentais que modela, configura e cria o nosso destino, que também pode ser entendido como a nossa vida. Pois, assim como o homem pensa na sua mente subconsciente, assim ele é.
E é isso que acabou de ser falado aqui num curso em milagres. E que tem a ver com essa frase aqui: como um homem pensa, assim ele percebe. Assim ele percebe a vida, o mundo, assim ele percebe tudo que está manifestado na visão dele. Então, continuando aqui o entendimento do livro, ele levanta a questão do porquê existem pessoas prósperas, felizes, bem-sucedidas, saudáveis, otimistas, confiantes, que vivem uma vida de sucesso, luxo, com grandes conquistas materiais, com relacionamentos saudáveis, etc. E por outro lado, ele traz o contraste, que é a existência de pessoas tristes, infelizes, com uma vida financeira limitada, ou com pouquíssimos recursos materiais, com falta de fé, pessoas que estão doentes, fracassadas, com trabalhos penosos, vivendo uma vida de luta, relacionamentos conturbados, com brigas, violência, falta de respeito, etc. Então, o Dr. Joseph Murphy traz ainda a reflexão do porquê algumas pessoas se curam de doenças consideradas incuráveis e outras pessoas não conseguem se curar. Ele diz que existem leis básicas e fundamentais que compreendem a vida em si e, principalmente, que esclarecem o processo de funcionamento da mente humana. Porque existe um poder milagroso na mente subconsciente que pode curar todos os aspectos da sua vida. E quando a gente aprende a usar esses poderes interiores, é possível abrir as portas do medo e entrar em uma vida de gloriosa liberdade e abundância. No entanto, que fique bem claro que a lei da vida é a lei da crença e que a crença não é outra coisa senão um pensamento na nossa mente. Isso é uma questão que tem que ficar clara aqui durante o entendimento desse livro do Poder do Subconsciente. A lei da vida é a lei da crença. Por quê? Porque tudo o que a gente acredita é aquilo que está sendo manifestado na nossa vida, que está acontecendo na nossa vida. Mas nós temos ao nosso alcance riquezas imensuráveis. E para obter essas riquezas é necessário abrir os nossos olhos mentais e contemplar o tesouro infinito que já existe em cada um de nós. E para explicar o modus operandi da mente, o Dr. Joseph traz uma analogia que diz, por exemplo, que uma peça imantada de ferro pode levantar até 12 vezes o seu próprio peso. Porém, se essa peça estiver desmagnetizada, ela não poderá levantar sequer uma pena. Da mesma forma, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são magnéticas, que são aquelas pessoas cheias de confiança, de fé e que sabem que nasceram para vencer na vida e ter sucesso. E também existem pessoas desmagnetizadas, que são aquelas que estão cheias de dúvidas, de medos, de culpas e coisas desse tipo, o que faz com que essas pessoas atraiam muitos sofrimentos, muitas limitações e não permite que elas prosperem e realizem os seus sonhos, sendo que qualquer uma dessas duas visões de mundo são unicamente baseadas em crenças. Olha só! Contudo, é importante ressaltar que todos nós podemos nos tornar seres magnéticos, pois esse é um poder que faz parte da natureza humana. E esse magnetismo é alcançado através do reconhecimento e da liberação do maior segredo já descoberto pela humanidade, que é o maravilhoso e milagroso poder da mente subconsciente. Para isso, a gente precisa abrir a mente e nos tornarmos receptivos à inteligência infinita que reside na mente subconsciente, para que essa inteligência possa nos revelar tudo o que a gente precisa saber em qualquer momento da nossa vida e para que a gente possa resolver qualquer tipo de questão, desafio ou circunstância, pois é na mente subconsciente que podemos encontrar todas as soluções e também a causa de todos os efeitos manifestados na nossa vida. Vejam bem se isso não é exatamente o que trouxe nessa leitura aqui. Eu vou até retomar a frase da leitura do livro de Um Curso em Milagres. A percepção é um resultado e não uma causa. Olha só, gente, porque a causa está na mente.
Só para trazer aqui exemplos desses efeitos na nossa vida, temos as doenças, as perdas financeiras, os relacionamentos conflituosos, os sofrimentos mentais ou emocionais, tipo ansiedade, estresse e uma infinidade de outras coisas. Esse entendimento tem ligação direta com aquilo que a gente aprendeu em um curso em milagres, com aquilo que a gente tem aprendido a cada dia aqui, que a doença e o remédio estão ambos dentro da gente, e a doença aqui podendo ser entendida como qualquer desarmonia nos diferentes setores da nossa vida. E outro ponto de um curso em milagres é que nós já somos tudo e temos tudo. Isso traz a ideia de que somos causa e efeito de tudo o que se manifesta na nossa própria vida. Mas a manifestação de tudo isso que a gente vê fora vai depender exatamente da visão de mundo que a gente tem. Aonde está essa visão de mundo? Na nossa mente, a partir das crenças que a gente já traz, que a gente carrega. Esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, esclarece que tudo o que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço, que no caso é a vida. E é isso que será manifestado como uma condição, algum tipo de experiência ou de fato que vai estar acontecendo com a gente. Fica claro, então, que a mente subconsciente é o princípio de tudo, ou seja, é a causa de tudo, pois ela funciona de acordo com a lei da crença e crenças são pensamentos da mente e nada mais. E para trazer maior clareza sobre isso, o Dr. Joseph Murphy traz uma passagem da Bíblia que confirma o poder da mente, que foi aquilo que o próprio Jesus acessou e se conectou, nos 40 dias em que ele esteve no deserto. Esse poder da mente, esse poder de uma consciência maior, e que foi um fato que mudou completamente a direção da vida do próprio Jesus e que foi também o início da jornada dele como o Cristo. E o trecho de Marcos 11:23 diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nesse trecho fica claro o poder do desejo, da vontade, que pode ser entendida como fé e que também é uma crença. Uma crença é algo que a gente acredita verdadeiramente, profundamente. Por isso que eu acho que tem muito a ver com fé. Algo que se acredita do fundo do coração. Algo que está magnetizado por uma emoção ou um sentimento que impregna essa crença. Para entender melhor, é preciso aprender sobre a dualidade da mente, que apesar de ser uma mente única, ela possui polaridades, dois polos de ação diferentes. Cada uma das partes tem funções, atributos e poderes próprios, separados e diversificados. De um lado, nós temos a mente consciente, objetiva, voluntária, superficial, masculina aqui no sentido de energia yang, no sentido de que ela dá a direção, a ideia ou sugestão. É como se fosse a semente plantada na terra fértil. E por outro lado, nós temos a mente inconsciente, que é subjetiva, involuntária, profunda, aqui com a energia feminina, que é a energia yin, que é a mente realizadora, a que obedece à mente consciente, e essa mente aqui, a inconsciente, é a que nutre a ideia, ou seja, aquela semente que foi plantada e permite a materialização de tudo. Por quê? É a parte da mente que vai gestar, que vai dar vida, que vai nutrir aquela semente que foi plantada. Em outras palavras, é como se a mente consciente desse uma ordem e a mente subconsciente partisse imediatamente para realizar e cumprir aquilo que foi definido ou ordenado pela mente consciente. É muito importante compreender isso aqui, porque tudo aquilo que você semear na mente subconsciente é o que você vai colher no corpo e no ambiente externo, que são as circunstâncias que vão acontecer na sua vida. Então aqui a gente pode entender como plantio e colheita, causa e efeito, dar e receber, é tudo a mesma coisa. A mente subconsciente é como uma camada de solo fértil,
onde brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Assim, se torna impossível semear espinhos e colher uvas, por exemplo, ou plantar sementes de laranjeira e colher abacaxis. Por quê? Porque a colheita vai ser de acordo com aquilo que foi plantado. E trazendo agora um trecho do próprio livro aqui com as palavras do autor, diz o seguinte: quando a mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados na mente subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder funcional mágico do subconsciente responderá. Essa mente produzirá condições harmoniosas, um ambiente agradável e o melhor de tudo, uma vez que você comece a controlar o processo mental, poderá aplicar a qualquer problema ou dificuldade os poderes do subconsciente. Você, na verdade, está cooperando conscientemente com o poder infinito e a lei onipotente que governa todas as coisas. Olha só se não é a gente ajudando Deus a nos ajudar. É praticamente isso. Dê uma olhada em sua volta. E você vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo. As mais esclarecidas, contudo, estão fortemente interessadas no mundo interno, pois elas compreendem que o mundo interno cria o mundo externo. Tá aí uma qualidade da pessoa sábia, né? Entender que tudo que ela vê fora é um reflexo daquilo que ela está nutrindo dentro dela mesma. Mesmo que essa nutrição, que essas coisas que ela esteja projetando fora, estejam agindo de forma inconsciente. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores da sua experiência. O mundo interno é um único e exclusivo poder criador existente. E tudo o que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente de forma consciente ou inconscientemente. Olha só, gente, como a gente tem que vigiar a mente, como a gente tem que fazer esse trabalho interno urgentemente. E eu vou trazer aqui uma outra parte desse livro, do Poder do Subconsciente, que diz: todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida, que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima e para Deus. Olha que lindo isso! E para esclarecer mais ainda, eu quero trazer aqui um exemplo de uma crença que cura. É o efeito placebo, que é uma cura que acontece a partir do nada, isto é, através de cápsulas de farinha, ou mesmo cápsulas vazias, ou medicamentos para ingerir como xaropes, ou simulações de cirurgias onde, na verdade, nada foi feito, onde o principal e mais importante fator é o paciente acreditar que algo foi realizado como procedimento ou como medicamento, ou seja, acreditar que tinha algum medicamento nas cápsulas, ou que o xarope é realmente algum medicamento da medicina tradicional, né? Ou então acreditar que um procedimento foi feito. Assim, na presença de uma crença aqui no caso, o corpo da pessoa responde, começa a reagir como se realmente tivesse tomado medicamento, ou como se realmente tivesse sido submetida a um procedimento. E é assim que a cura se manifesta e se estabelece no corpo físico dessa pessoa. E só para que fique mais claro ainda, a cura nesse caso se deu unicamente através da instalação de uma crença fortalecedora. E agora eu vou ler mais um trecho do livro do Dr. Murphy. Uma vez que você conheça a verdade sobre a interação entre as mentes consciente e inconsciente, você poderá transformar toda a sua vida. Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas,
ou seja, terá que mudar a causa dessas condições externas. Porém, muitas pessoas tentam mudá-las e as circunstâncias também, mas concentrando-se no problema. Ou seja, se concentra nas circunstâncias e não na causa, não procura a causa daquela circunstância, porque a circunstância é um efeito. E ele traz aqui, que imenso desperdício de tempo e esforço. Elas não conseguem perceber que as condições fluem de uma causa. Se quer acabar com a discórdia, confusão, carência e limitações em sua vida, você terá que eliminar a causa. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente e os pensamentos e imagens que nela cultiva. E agora a grande chave aqui de compreensão. Mude a causa e você muda o efeito. A coisa é tão simples como isso. E para finalizar aqui, eu quero trazer 3 ideias valiosas que o Dr. Murphy nos diz que é importante relembrar sempre. A mente subconsciente tem solução para todos os problemas. Se você, antes de dormir, lhe sugere, quer acordar às 6 horas da manhã, ela o acordará na hora exata. A mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode curá-lo. Vá dormir todas as noites com a ideia de saúde perfeita e o subconsciente, como servidor fiel, obedecerá. Todo pensamento é uma causa e toda situação é um efeito. Jamais use expressões como não tenho recursos para comprar isso ou não posso fazer isso. A mente subconsciente pega-o na palavra, ou seja, a mente subconsciente vai te pegar exatamente na sua fala. Olha o poder da palavra. E providenciará para que você não tenha o dinheiro ou a capacidade de fazer o que quer. Em vez disso, afirme: posso fazer qualquer coisa graças ao poder da minha mente subconsciente. Olha aí, ressignificando crenças. A lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento em sua mente. Não acredite em coisas que o prejudicarão e o machucarão. Acredite no poder do subconsciente de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e lhe dar riqueza. Como for a sua crença, assim será para você. E mais uma última ideia: mude os pensamentos e você muda o seu destino. Que lindo, né? Espero que essas informações trazidas aqui do livro O Poder do Subconsciente tenha agregado algum entendimento aí a mais nessa leitura que eu fiz da introdução de Um Curso em Milagres, para que a gente possa construir condições externas mais alinhadas com aquilo que é o desejo do nosso coração. Fim da leitura do livro-texto.